Olá, Compliance Lovers, como vocês estão? Pessoal, preciso compartilhar alguma coisa com vocês que se vocês moram no planeta Terra, têm acesso à internet e trabalham na área de compliance, então com certeza absoluta no dia de ontem você recebeu nos seus 492 grupos de WhatsApp da área de GRC, ou talvez no seu feed do LinkedIn, do TikTok, do Instagram, mas com certeza você viu esse vídeo aqui. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. E além disso, com certeza você deve ter recebido todos esses memes aqui, ou boa parte deles. Exatamente, Carol. Se você está a par, se você tem rede social, se você está nesse mundo, vivendo o mesmo tempo que a gente, você já sabe dessa notícia toda que envolveu Coldplay e dois grandes diretores de uma empresa. E o que foi esse rolê todo aí, Gabi? Que para mim, eu vendo o vídeo, falei, gente, será que esse casal é o quê? É um pouco tímido? Estão um pouco envergonhados? O que será que aconteceu? Conta pra gente esse rolê todo aqui, porque fofoca é com compliance mesmo, né? Exatamente, porque vidas alheias importam, né? Quando toca o compliance, com certeza. Então, o bafafá ocorreu num show do Coldplay. E o show do Coldplay, ele tem um momento da Kiss Camera, né, que é a câmera do beijo, e aí flagraram os dois ali, homem e mulher abraçadinhos, curtindo uma música querida ali do Coldplay, só que não, né? Quando apontaram para os dois, eles ficaram ali constrangidos, ele abaixou, ela virou a cara. O próprio vocalista do Coldplay, o Chris Martin, até falou, puxa, ou eles são muito tímidos ou eles estão tendo um affair. E era isso mesmo que estava acontecendo. Tratava-se de o CEO de uma empresa e a diretora de RH tendo um affair ali. Outros atributos, se eles eram casados ou não, a gente não vai nem entrar no mérito aqui. A gente quer saber... Melhor. O que isso importa para o compliance e qual seria a canetada do compliance nesse caso, Carol? Eis a questão, Gabi. Assim, para mim, suco puro do entretenimento aqui para os compliance lovers, não? Então, vamos lá. A gente começar nossas análises. A gente até viu que alguns colegas se manifestaram aqui, mas aí, Gabi, a gente com o nosso jeitinho peculiar de ser, a gente sentiu falta, né, de alguns pontos aqui, de algumas análises, e essa é a nossa intenção aqui hoje. A gente pegar esse case aí que está todo mundo falando, de várias nuances aqui, de várias possibilidades relacionadas, né, à situação, e a gente trazer alguns pontos de reflexão aqui que a gente sentiu um pouquinho de falta dos nossos coleguinhas da área aqui, talvez trazerem à tona. Conflito de interesse, todo mundo já falou sobre, né? A gente está falando de um CEO com uma diretora, né? Ele independente da área, mas uma diretora, ou seja, diretamente ligada a ele, e aí já surgem diversas interrogações nesse sentido, mas o que mais que a gente pode trazer aqui de ponto de atenção que esse caso nos trouxe aqui para a mesa de discussão, Gabs? Então, vamos lá, né? Qual que seria a grande canetada do compliance? Porque, como você bem mencionou, nossos colegas falaram muito sobre política, sobre procedimentos, sobre ética, e, enfim. Porém, ninguém trouxe aqui qual que seria a atitude do compliance ao analisar esse caso. Então, qual é a conduta que o compliance, a área de compliance da Astronomer, que é a empresa que abriga esses dois diretores, o que eles fariam neste caso? Então, sentimos falta dessas condutas. Aí, Carol, eu vou pedir a tua ajuda, que eu vou começar aqui. Como seria no mundo em que eles não fossem diretores, no caso, que ele não fosse CEO. Então, o que a gente tenta fazer dentro da empresa? Se é possível, se são bons profissionais, a gente tenta reter e sanar esse conflito, dissolver o conflito. Então, a gente realoca essas pessoas, né, para outras áreas, para que esse conflito cesse, porque não vai cessar o relacionamento, certo? Então, a gente aloca em outras áreas e tudo mais. Não sei se você concorda com isso, se você já passou por isso. Sim, até uma situação, gente, ninguém está isento, né, de se apaixonar, de se interessar por colegas de trabalho, né? Super acontece, né?
super vida real e tá tudo certo em relação a isso. A questão, quando geralmente a empresa trata essa situação, quando a gente fala de conflito de interesse, é justamente porque é quando seus interesses particulares, ou, né, de pessoas ali muito próximas a você, tem o risco de sobrepor os interesses da empresa. Né? E quando que isso pode acontecer? Quando realmente tem situações ali de subordinação direta, ou seja, como é que eu vou chamar a atenção do meu marido? Como é que eu vou advertir o meu marido? Como é que eu vou ser exigente o suficiente com meu marido ou com minha esposa, enfim, com meu parceiro, meu namorado? Aí é muito claro também, é bom a gente deixar claro aqui, porque a gente, às vezes as pessoas se apegam à situação formal, né? Marido, esposa, e quando a gente fala de conflito, a gente fala de relacionamento afetivo. Né, que às vezes a gente tem situações também que a gente é muito mais próximo de um amigo, né, de um conhecido ali, mas que está na nossa vivência, no nosso dia a dia, que a gente tem muito mais intimidade e em tese até faria muito mais por ele do que um parente consanguíneo. Que, né, que por questões ali, se a gente for olhar a letra da lei, né, olhar às vezes concepção ali de parentalidade, seriam pela lei ou por laços de sangue mais próximos, mas no dia a dia, na realidade, é um amigo, né, seu que é mais chegado, um primo irmão seu ali que é muito próximo, que está ali, né, na cozinha de casa, como se diz, né? Então a gente precisa se atentar para essas situações, porque o conflito vai acontecer justamente quando há essa possibilidade, né, ou até pode se concretizar, né, se for o caso, de eu sobrepor o meu relacionamento, minha afetividade e colocar em jogo ali o meu poder de discernimento e de tomada de decisão, porque meus sentimentos vão estar envolvidos ali. Por isso esse conflito, esse dilema, né, sobre interesses, entre o interesse pessoal e o interesse da empresa. Né? Então, como você bem trouxe, a gente consegue sanar, as pessoas às vezes ficam um pouco de receio nas empresas, que o ideal é que a gente tenha, né, uma política para tratativa desses conflitos, que a gente tenha declaração de vínculos disponível a todo tempo para os colaboradores poderem atualizar as suas situações de relacionamento, né, que na maioria das vezes são vínculos afetivos, mas a gente pode falar de vínculos comerciais, né, enfim, de vínculos profissionais e de várias esferas, mas em sua grande maioria, estatisticamente falando, é relacionamento interpessoais, né, que podem configurar aqui na sua grande parte a questão do conflito de interesse se materializar. Então esse cuidado que é preciso ter sobre subordinação, sobre hierarquia mesmo direta ou indireta, e quando a gente traz nesse contexto aqui, se fossem duas pessoas que sem subordinação, estaria mais fácil de acompanhar, porque aí de fato é só ter esse cuidado de elas não passarem a ter uma subordinação eventualmente, então tem que ter esse cuidado aí das lideranças, respectivas lideranças, para que isso não aconteça, e vida que segue, vai ser feliz, vai casar, vai ter filho, vai ter família, ó, tá tudo belezinha. Mas um cuidado que também tem que ter eventualmente com, se uma dessas partes ou as duas partes trabalham com, por exemplo, informações sensíveis, né, dos seus cargos, então, porque a chance de haver uma troca ali no dia a dia, né, de como casal, é grande, né, ou mesmo como amigos, como parentes muito próximos ali de convívio, é grande, às vezes, né, comentar alguma situação, enfim. Então tem que ter um cuidado a mais ali, um controle a mais ali por parte da equipe de compliance e das lideranças dessas pessoas, para saber que tipo de informações essas pessoas possam estar tendo acesso, que possa eventualmente comprometer de alguma forma os interesses da empresa. Né? Esse é um ponto. Então a gente consegue sanar e controlar, acompanhar, estabelecendo, né, controles efetivos para isso. Mas aí, Gabi, neste caso aqui, né, que é o CEO da empresa com a diretora de RH, que aí o fato de ser de RH não é nem a questão, mas é por ser uma diretora e por ele ser CEO, a subordinação é direta e ela é inevitável. Onde quer que ela esteja na empresa, ela vai estar subordinada a ele. Como é que a gente faz essa situação? Exatamente, o CEO não tem como realocar o CEO, né? Não tem como realocar o CEO, não tem como realocar a diretora de RH. Então, esse primeiro, digamos, exemplo que a gente trouxe seria uma solução caso eles não ocupassem essas posições, né? Que fosse possível que a gente realocasse, né? Então,
ali toda a situação que impacta a sua tomada de decisão, quer seja vínculo afetivo ou não, às vezes você tem negócios fora da empresa, isso impacta a sua decisão, então é importante até dizer que não só nos vínculos afetivos, é que o caso é um vínculo amoroso, um vínculo afetivo, né? Não tem como a gente realocar essas pessoas. E aí, como é que a gente sana o vício? Qual seria a decisão do compliance mais hardcore aqui, que a gente olhando só para o compliance, não olhando para o negócio nesse momento, tá? Porque o pessoal fala, não, a gente tem que olhar para o negócio, tudo bem, vamos olhar para o negócio, mas vamos olhar agora só explicando ali qual que seria a decisão nua e crua do compliance. Nua e crua do compliance seria, vamos afastar os dois da empresa, afastar no sentido de demissão, o que seria justo, tratando-se de que o erro foram das duas pessoas, não foi uma pessoa que cometeu, ninguém cometeu ali aquele relacionamento sozinho, ninguém se relaciona sozinho ali, né? A gente viu que os dois estavam bem juntos. Então seria mais ou menos isso nu e cru. Tem uma outra opção, a gente parando para pensar também a partir do momento que veio à tona, né, isso tornou-se público dessa forma, que eventualmente uma das partes poderiam então, né, olha, eu abro mão do meu cargo, tá aqui, entrega, que a gente fala, entrega meu cargo, coloca meu cargo à disposição, e a própria pessoa já pede dispensa, de forma a manter o outro ali, de salvar, né, o trabalho ali do outro. Sim. É possível, porque nosso problema é o quê? Quando há subordinação entre os dois. A partir do momento que não haveria mais este vínculo, neste contexto, se o CEO se afastar, ou a diretora optar por conta própria se afastar, eles, de alguma forma, trariam uma tratativa. Por outro lado, a gente continua com aquele problema que a gente mencionou sobre informações sensíveis. Né? Porque a gente está falando de C-level aqui, a gente está falando com pessoas que de fato têm informações relevantes da instituição, enfim, tudo mais. Mas a gente falando muito em gestão de crise, né? De conter ali o bafafá que virou, que se virou um bafafá aqui do outro lado, né, da América, imagino que não virou do lado de lá e dentro da empresa, não é mesmo? Exatamente, então, fofoca mundial. Exatamente, essa aí tomou uma abrangência assim inimaginável, né? Mas com a internet, né, gente? Que hoje em dia tá em todo canto, caiu na rede e já era, a gente bem sabe. E virou case aí para todos os compliancers, né, de todo mundo falarem sobre, então a gente também tá no barco nesse mesmo sentido, né? Então que também nem o Caio. De atenção. Isso, desculpe, como o Caio Barroso do Lá na Firma falou, o compliance tem que vencer uma vez, né? Uma vez não é mesmo? Tem que vencer, exatamente. We are the champion, chegou o nosso momento de glória. Uhul. E eu queria trazer aqui uma coisa que a gente estava conversando um pouco no off, né? Então, a gente estava falando aqui das possibilidades de saídas da empresa, se a gente analisando o compliance nu e cru, os dois, ou no caso que você trouxe, um deles para tentar salvar o outro pediria a dispensa, a gente estava falando muito de estrutura de governança corporativa. Exato. Por que eu vou trazer isso? Agora há pouco, faz umas 3 horas, a própria empresa soltou uma nota aqui no LinkedIn falando que iniciou uma investigação formal e que esse assunto será tratado pelo Conselho de Administração. Então, é interessante trazer essas estruturas de governança, porque se a gente tem uma estrutura como, por exemplo, o IBGC aqui no Brasil, ele demanda, né, a gente vai até colocar aqui uma ilustração como deveria ser essa estrutura de governança corporativa. O compliance está diretamente subordinado ao conselho, até para que dê mais independência, imparcialidade na atividade do compliance, para que ele possa, entre aspas, dar esse parecer, essa canetada para o conselho. Aí o conselho vai, e aí, lógico, voltando à realidade de olhar sob o enfoque do compliance, sob o enfoque do negócio, o que é bom para o negócio dentro das regras de compliance adotadas na empresa. Então, ambos vão embora, um deles vai embora, vai ter dispensa ou não, como é que vai ser isso? Eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre a estrutura de governança. Primeiro que eu já adorei que a empresa se manifestou no sentido de estamos apurando. Ou seja, por mais que seja escancarado, tem um vídeo, tem a conduta deles ali, a reação e tudo mais, eles não se deixaram levar, pelo menos em tese, né,
pelo julgamento da internet, pelo que as imagens demonstrariam, porque isso a gente lida todos os dias. Às vezes a gente tem ali uma evidência que a gente chama de uma prova circunstancial, né, que aparenta que resolve todos os pontos, ou 99% deles, mas aquele 1% vagabundo, sabe aquele 1%? Então, que às vezes é que vai esclarecer muitos pontos, e às vezes obscuros, que podem trazer maiores problemas se não forem observados, né, e que a gente precisa de fato apurar a causa raiz daquilo. Então, assim, a gente já tinha uma estrutura, uma política que previa essa proibição, a gente não sei, né, e eu falando bem pessoalmente aqui, eu até procurei saber nesse meio tempo sobre as políticas da empresa, código de conduta, coisa do tipo. Lá a estrutura é um pouco diferente, né? E eles também não têm isso divulgado publicamente, pelo menos pelo que eu vi no site deles e coisas do tipo, que eu procurei pesquisar. Então, pode ser até, né, para fazer ali a empresa, seu dever de casa, tipo, olha, isso poderia ter sido evitado se a gente tivesse uma política, né, mais adequada, se a gente tivesse, de alguma forma, uma cultura que, nesse sentido, mais enraizada, de termos esse tipo de vínculos declarados, de ter tratativas mais formais, enfim. Também pode auxiliar a apuração de trazer à tona gaps nos processos, né, em ausências de procedimentos que são importantes de serem observados de agora em diante. Ficou aí uma lição aprendida e um plano de ação a ser implementado, de repente, né? E a gente está aqui, todo mundo está especulando um monte, né? Porque fofoca corporativa, quem é que não gosta, não é mesmo? Especulando aí um monte nesse contexto todo, mas no final das contas, aí, porque ele era casado, ela também, ele não era, não é? Enfim, no frigir dos ovos, essa parte, né, amorosa, a gente vai deixar para lá, como a gente até comentou lá no começo, mas aí eles precisam analisar de fato o que os levou, né, a omitir aquela informação, quais os impactos daquilo para a empresa, os planos de ação a partir daquela situação, né, porque pelo que eu vi também eles devem estar afastados das atividades, mas pelo que eu vi, ninguém foi desligado até o momento, até pode ser uma atitude muito no sentido de vamos primeiro entender o que aconteceu antes de tomar qualquer atitude mais drástica, só para atender a um clamor social, né, o que se espera sobre, é uma postura madura, né, em termos institucionais, enfim. E a questão da estrutura da governança é importante, porque eu não sei se eles têm uma estrutura de compliance, inclusive, mas entendo, só de ele trazer que o conselho que vai conduzir essa apuração já nos traz muito sobre essa maturidade institucional, né? Então não é uma área com subordinação a nenhum dos dois que vão fazer essas tratativas, é um colegiado soberano que vai conduzir, então isso traz mais autonomia para o trabalho e traz mais segurança jurídica, né, para os envolvidos também, a partir do resultado que for, né, então isso traz realmente um pouco mais de segurança para o processo como um todo, mais respaldo para o processo como um todo, então isso é muito importante da gente observar, e a gente trazendo aqui para nosso, né, fantástico mundo de compliance, que é o melhor dos cenários, principalmente se a condução for com a estrutura, né, de um processo de compliance, porque por mais que a gente esteja numa estrutura e que a gente já é subordinado diretamente ao conselho, não é habitual e nem é, digamos, recomendado que a área de compliance faça as averiguações envolvendo o C-level desse porte. Exato. Porque por mais que não haja uma hierarquia formal direta, cara, né, se ele virar lá, né, pro diretor da área, se ele tem uma proximidade com os conselheiros, a chance de derrubar ali a área de compliance com uma canetada é grande. Então, exato, assim, por que se comprometer a área e até a autonomia e o trabalho da área e até como, né, os colaboradores enxergam o trabalho dessa área, se de alguma forma pode ter uma interferência. Então, quando vem do conselho, né, a condução e a deliberação, essa soberania também dá um recado para todo mundo que está embaixo. Né? Então, eu gostei da estrutura, eu gostei da postura, nesse sentido eu achei que foi adequada. Talvez aí você pode trazer um pouquinho mais para a gente, até pensando em termos de gestão de crise, do time, né, Gabi? Ali talvez eles poderiam ter se manifestado antes, ou até se resguardaram para apurar realmente internamente antes de se manifestar publicamente, também está fazendo aqui uma inferência, né?
Então, Sim. o que você tem a nos dizer aí sobre essa questão, tanto de estrutura, quanto também dessa gestão de crises aí? Qual que é o seu parecer? Eu concordo muito contigo com relação à estrutura. Também fiquei feliz quando eu li que o Conselho de Administração vai apurar, abrir uma investigação formal. Isso dá mais voz ao compliance, né? Então dá mais legitimidade para o trabalho dele, porque ele de fato passa a ser ali a área independente para atuar. Tá vendo? Você está se hidratando aqui para podermos continuar a nossa fofocaiada aqui de compliance, porque a gente tem que aproveitar o momento, né? Precisamos falar sobre. Exatamente. E falando de gestão de crise, a gente estava até pesquisando quando é que foi esse raio desse show do Coldplay. Por quê? Porque a gente sabe que eu já passei por algumas crises reputacionais nas empresas e a gente tem como a golden hour, as primeiras 24 horas de manifestação ali da empresa. E aí, como a empresa se manifestou há 3 horas atrás, a gente apurou que já faz mais de 24 horas entre o ocorrido e a manifestação da empresa. Dentro desse time, o que já aconteceu? Além de todos os memes que a gente já mostrou aqui, maravilhosos. Me acabei de rir. Maravilhosos. Os memes, o vídeo, já saiu informação, já saiu um statement, esqueci o nome em português, uma declaração do CEO falsa. Eu achei fantástica falsa. Ela gente, o chá revelação aqui pra mim, eu super botei fé. Que eu falei, nossa, que coisa, né? Mas só agora que eles foram descobrir que essa declaração era falsa, porque quando saiu em meio a todo aquele alvoroço e todos os portais de notícia começaram a andar como certa essa declaração. Ela até termina citando uma parte da música do Coldplay e é muito engraçado. Quando eu li na hora, eu falei assim, cara, se eu fosse... Eu, como compliance, eu jamais deixaria o CEO escrever uma coisa, jamais. Assim, maravilhoso. Eu falei, nossa, espirituoso, né? Exatamente, maravilhoso para a gente dar risada. Mas como compliance, eu não faria isso. E também porque já tem a fofoca de que a esposa dele já tirou o sobrenome do Facebook, de que não sei tirou quem até não a era conta, casado. Né, do ar. Todas as contas foram tiradas do ar, então um monte de bafafá aconteceu nessa omissão da empresa de se manifestar. Então, se isso aqui que eu estou lendo agora, né, dessa investigação formal, conselho de administração tivesse sido feita nas primeiras 24 horas, talvez evitaria muita dor de cabeça para a empresa, porque querendo ou não, isso é um dano reputacional. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre gestão de crise, eu acabei abordando esse assunto na minha newsletter, vou deixar aqui embaixo o link direto para a gestão de crises. Não estava falando desta crise em específico, mas tem todos os pontos ali para você aprender como fazer uma gestão de crise. Eu já passei por algumas, infelizmente, e a gente sabe como é complicado isso para o compliance, porque tá ali no bololô. Tudo bem que a fofoca é, assim, digo, leve, porque a gente sabe que tem questões que são mais pesadas e é uma grande dor de cabeça ali para o compliance, uma grande exposição para a empresa, mas é importante você saber se manifestar rápido, mas de uma forma coerente, porque não adianta você correr para escrever uma bobagem que vai piorar a situação. É isso, até também um ponto importante, porque isso abala a questão reputacional, e a gente está falando diretamente de confiança de consumidores, né, de clientes ali, e também de investidores, né, então na hora que a gente olha que até no site tem ali, né, estampados investidores, tudo, né, e tudo mais, então tem que ter ali uma cobrança por parte desse pessoal aí também sobre a postura da empresa, como é que eles vão conduzir aquilo, como é que eles vão se portar diante daquele cenário. Então, por isso que essa gestão de crise tem que ser muito bem estruturada, aí no post da Gabs, ela bem fala, né, sobre isso, realmente para que se observe alguns fatores ali, vai seguindo realmente algum tipo de procedimento para tentar minimizar aqueles impactos, né? Porque, obviamente, evitá-los, né, é praticamente impossível, né? Mas e minimizar aqueles impactos ou, de alguma forma, conseguir reverter alguns deles, né? Então, por isso que é tão importante a gente se preocupar com esse tipo de coisa. Mas, Gabs, aí eu queria trazer...
Pois não, pode falar. Desculpa, é a gestão interna e a gestão externa, né? A gestão interna entre as pessoas, entre os sócios acionistas, que você tem que dar ali a transparência do que está acontecendo, e para fora também, né? Eu não sei se a empresa é de capital aberto ou não, eu acho que deve ser de capital aberto. Eu fui stalkear o site, não entendi muito bem, mas você tem que prestar contas, né? É o tal da transparência, do accountability, né? Que a gente sempre fala. Então, por isso que a gente precisa apurar bem e dar respostas internas e externas, né? Exatamente. E aí, outro ponto que é importante a gente falar, mas isso aconteceu, eles estavam vivendo um momento privado, eles estavam fora da empresa. Tá vendo, gente, como é que as coisas acontecem, né? Eles não estavam trabalhando naquele momento, eles estavam num momento de lazer. Mas você não consegue deixar o crachá em cima da mesa e viver sua vida livremente como se ninguém fosse. Não existe essa possibilidade, principalmente em cargos se levam como, né, o que eles ocupam, ou ocupavam, enfim, não sabemos e também não sabemos em que pé que vai ficar. Mas é muito difícil você se desvincular da sua imagem profissional fora do seu ambiente corporativo. E às vezes as pessoas falam assim, mas isso não podia ter sido exposto dessa forma. Primeiro, eles estavam no ambiente relativamente público, né? Estavam num show com milhares de pessoas. Eles assumiram o risco de serem vistos por alguma daquelas milhares ou reconhecidos. Cara, num ambiente que todo mundo tá com o celular na mão. Às vezes a pessoa podia estar assim, tirando uma foto e no fundo eles estarem e gerar um bafafá até semelhante, né? Então, assim, são riscos assumidos, né? Quando você tem condutas e assume posturas, mesmo que fora do ambiente corporativo, e que a empresa tem que se posicionar, mesmo por condutas ocorridas fora, né, da sua sede, fora ali da sua jurisdição, digamos assim, mas porque impacta diretamente o dentro da empresa. Então, também mais um ponto de atenção aqui para nós da área de compliance, para quando vierem, né, com esse tipo de argumento, ou quando chegarem denúncias dessa forma, mas aconteceu fora, mas não necessariamente não vai ser problema da empresa, pelo contrário, né, pode ser sim que seja, e um problemão, né, de grande porte. Né, então, é um ponto de atenção aqui muito relevante que a gente precisa observar. E eu vou te falar... Opa, desculpa, Carol. É o nosso delay, porque dá um delay, tá, gente? É um delay. Áudio. Desculpa. Mas complementando o que você estava falando, a gente viu alguns casos recentes em que a vida fora impactou a vida dentro do trabalho. Condutas que foram criminosas e acabaram sendo culpabilizadas dentro do trabalho. Então, a gente teve... Tudo bem, nós estamos falando de estagiários, mas a gente teve recentemente jogos jurídicos em que alguns estagiários ali ofenderam outras pessoas, praticando ali o crime, acho que de injúria, não sei se teve injúria racial, difamação, e as pessoas acabam cobrando nas redes sociais. Hoje a gente tem como veículo motor dessas notícias as redes sociais. Então as pessoas começam a cobrar posicionamento, as pessoas vão stalkear para saber quem é você, onde você trabalha e começam a cobrar. Então esses escritórios que abrigavam esses estagiários, eles começaram a ser cobrados de posicionamentos. Então, muito provavelmente a empresa aqui, Astronomer, eu estou falando várias vezes o nome, mas se vocês quiserem pesquisar lá, ela pode estar sendo cobrada sobre um posicionamento. E aí, o que você vai fazer com esse CEO? O que você vai fazer com a diretora de RH, né? Então, por isso que muitas vezes a nossa vida aqui fora pode impactar dentro da empresa, dependendo do que a gente faça, né, Carol? E é tão importante também esse aspecto, Gabi, e paralelo a isso, tão importante ter uma apuração, né, uma verificação de fato do que se aquilo ocorreu e como ocorreu, porque em tempos de IA, em tempos de fake news, a gente precisa checar a veracidade das informações, a veracidade dos vídeos, das fotos, né, a veracidade das informações que estão circulando. Então, claro, neste contexto está mais que claro, o próprio vocalista da banda trouxe, outras pessoas que estavam presentes trouxeram, não é o caso aqui, mas ainda assim, com todas essas evidências que comprovam a veracidade ali, né, dos fatos, ainda foi aberta uma apuração. Imagina em outras situações que a gente não tem como garantir que aquelas informações que circularam, as imagens que circularam, são de fato reais. Então, também, mais uma vez, o papel fundamental do compliance das empresas que possam estar aí
envolvidas, né, por conta de representantes ou colaboradores, ou seja lá o vínculo que for, de fazer essa apuração muito bem feita, antes de tomar qualquer também medida drástica para fins de contenção de crise. Então, por isso que a gestão de crise aqui é tão importante, e o celular do CCO da empresa é um dos primeiros a tocar, né, por conta dessa necessidade. Né? Então, isso a gente precisa também trazer para uma luzinha aqui de alerta para todo mundo ter isso em mente, né, Gabi? Sim, e só para finalizar, eu queria fazer uma recapitulação com você sobre qual seria as possíveis decisões aqui do compliance neste caso. Então, só para recapitular, para você dar aquela fechada de ouro. Então, eu falei sobre realocar pessoas e a gente viu que não é possível por conta das posições que eles ocupam, um SEO, outra diretora de RH. Seria o mundo ideal, né? Porque a gente não prejudicaria ninguém, nem a empresa, né? Apesar de ter tido ali o impacto reputacional, mas a gente pode fazer ali uma medida de contenção. Aí a medida hardcore que eu tinha falado, dos dois serem desligados da empresa, que também, eu falo, é uma medida hardcore, porque a gente precisa olhar sob o ponto de vista do negócio, entre outras coisas. Mas a gente também tem outras medidas que podem ser tomadas que às vezes não são tão justas ou tão éticas. E eu vou colocar duas aqui, que a primeira eu digo justa do ponto de vista da igualdade. Uma das pessoas vai ser desligada, e a gente sempre sabe quem é que vai ser desligado neste caso. E né? Só para continuar aqui, para você já mandar a lapada final aqui, a gente também observa que algumas empresas também poderiam simplesmente colocar aqui, como eles falaram, estamos investigando, deixar a poeira baixar, não tomar nenhuma atitude. Eu digo assim, ela não vai ser ética, mas ela seria um pouco mais justa, em que nenhuma das duas pessoas é desligada. Eu digo que não é ética no sentido de que permanece o conflito. Justa sob o ponto de vista de que, já que não vai demitir os dois, seria injusto um deles apenas ser demitido. E aí eu vou deixar as considerações finais para você. Aí esse ponto dessa última consideração sua, que sim, é uma possibilidade, porque a gente também tem que partir do pressuposto, a gente está partindo do pressuposto que havia regras claras na empresa sobre a impossibilidade desse relacionamento se concretizar. Pode ser que não houvesse. O que aí na esfera privada, ao contrário da pública, que a gente bem vivenciou, o que não é proibido, permitido é. Aí vem o aspecto ético, moral, aí é um outro tipo de discussão. Se é viável, se não é um outro tipo de discussão. Agora, é legítimo ou não é? A gente vai ver, vamos analisar as regras do jogo. Tem código de conduta, tem a política, a legislação, inclusive, deles lá, que eu realmente desconheço, que fale sobre, se tem alguma legislação específica para isso, que sobreponha, né, inclusive até a possibilidade de ter políticas ou não sei. Posso estar aqui falando uma grande bobagem, mas não acho que seja o caso, porque senão já teria sido ventilada essa informação aí também. Então, pode ser que não houvesse regramento nesse sentido. E aí ficaria só no campo da moralidade. Porque ele era casado, porque não era, mas talvez não tivesse conflitos de fato de interesse, porque não existiria uma regra que estabelecesse que isso se trataria de um conflito. Né? Mas todo mundo sabe, todo mundo tem. Né? Você lembra do óbvio que precisa ser dito? Exato. Então, se não está previsto, se não está proibido, ou não tem nenhuma regulamentação nesse sentido, será que de fato eles não poderiam estar se relacionando? Também não sabemos, a gente não sabe a realidade deles lá. A gente está fazendo aqui uma série de especulações com base na nossa realidade, com base no que nós vivenciamos aqui, nosso fantástico mundo de compliance e no Brasil, né? Digamos assim, as boas práticas que nós temos aqui como referências. Então também tem esse aspecto. Dito isso, a gente vai para o outro lado, que aí a gente fala de uma coisa muito séria que infelizmente a gente observa em qualquer lugar do mundo, que é numa situação em que estejam envolvidos um homem e uma mulher, e aqui numa situação ainda pior, que um homem com ainda mais poder, né, e num cargo ainda mais relevante do que a mulher que foi envolvida, se fosse para escolher alguém para cair, digamos assim,
a gente não tem dúvidas de qual que seria a posição da empresa, que infelizmente seria retirar a mulher, né? Ah, mas é porque o cargo dela, né, é mais baixo. Ah, porque... Gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas no final das contas a gente sabe muito bem por que isso aconteceria. Exato, não é mesmo? exato. Nós somos mulheres e a gente sabe aqui que ainda assim nós sempre seremos o lado mais fraco, o elo mais fraco, a corda que mais fraca, que vai arrebentar. A gente bem sabe disso, né? Então a gente sabe que isso é um reflexo da sociedade, não é privilégio, né, do Brasil ou dos Estados Unidos, a gente sabe que essa é uma questão social em âmbito mundial, em outros lugares ainda é pior essa realidade. A gente ainda tem, né, uma realidade até muito diferente, até muito melhor do que em outros locais. Então, mas a gente bem sabe que fatalmente seria isso que aconteceria em diversas outras situações, em diversos outros locais, inclusive em muitos locais aqui, né, em Terra Brasilis, a gente bem sabe que seria, no final do dia, essa resolução ali prática da coisa em muitas situações, né? Exatamente, e eu vou até me atrever a falar uma coisa, Carol, eu acho que se fosse ela a CEO e ele o diretor do RH, eu tenho um pensamento de que talvez ela seria a pessoa que iria rodar, mesmo tendo um cargo mais forte do que o dele, se fosse ao contrário. Eu tenho essa impressão. Sabe por quê, Carol? Eu vou falar, tem uma coisa muito pessoal minha. É tão difícil a gente chegar em cargos de liderança que quando a gente chega, a gente não pode errar. E aí eu vou até falar com pessoas, com mulheres que vão nos assistir para opinar se é verdadeiro ou não esse pensamento que eu tenho. Então, se fosse ela a CEO, o pessoal iria esperar só o primeiro vacilo dela. E se fosse esse, com certeza, ela seria penalizada com a pena capital, canetada ali do compliance de demissão. Não porque o compliance é injusto ou qualquer outra coisa, mas porque seria essa a medida cabível para o caso. Eu sei que a gente falando aqui de questão do conflito de interesse, de relacionamento entre as pessoas, parece não ser tão grave a ponto disso, mas seria essa a medida, mas eu tenho essa impressão de que seria, se ela fosse CEO, ela que seria a pessoa a rodar ali. Talvez ele permaneceria na empresa, talvez. E aí, é só a gente deixar claro também que essas medidas poderiam ser mais drásticas à medida que a reputação da empresa está sendo colocada em jogo, porque isso se tornou público e dessa forma. Porque a gente tratando de conflito de interesse dentro de casa, digamos assim, em situações corriqueiras, não chegaria a este extremo. Normalmente não seria este extremo, né? Mas é porque tomou-se uma proporção muito grande, os cargos envolvidos de fato são muito relevantes, tornou-se ali até uma questão não só a reputação da empresa, mas dos profissionais ali, porque chegam a ridicularizá-los, né? A gente estava aqui brincando com os memes e tal, a gente está se divertindo aqui, mas isso coloca em xeque a credibilidade desses profissionais também, né, no mercado. E quando você fala nesse aspecto sobre as lideranças femininas, e a gente fala de credibilidade e dessa pressão, né, que tem aí, principalmente essa pressão social ali se chegou nesse cargo perfeita, tem que ser, né, ou tem que essa exigência ainda maior, porque eu tenho um olhar um pouco mais apurado, né, para essa mulher aí que chegou a este cargo, inclusive até muitas vezes se questiona como ainda tem esse ponto de atenção aqui. Eu acredito até que poderia não ser uma canetada formal, mas a chance de haver uma pressão para ela entregar por conta própria muito maior. Muito bem colocado, Carol. Eu com certeza acho que a pressão que ela sofreria seria muito maior do que provavelmente ele deve estar sofrendo. Eu acho que aí, de novo, no campo da especulação, se for para salvar alguém do bote, o pessoal deve estar pressionando a diretora de RH para que ela entregue o cargo agora para salvar o CEO, que você falou muito bem, colocou essa questão de, lá no comecinho, né, de um entregar o cargo para salvar o outro, e aí completando aqui com a pressão que você falou, com certeza deve estar acontecendo, com certeza,
especulação, vozes da minha cabeça, né? Deve estar acontecendo isso agora, porque é que a gente sabe, nós mulheres, a gente sabe como é o nosso mundo e a nossa vida e a experiência dentro do mundo corporativo. Não é fácil. Então, assim, os dois cometeram um erro que acabou sendo público mundialmente, né? Então isso tem um peso muito maior do que se fosse uma coisa caseira dentro de casa, né? E aí que eu vou trazer um ponto, Gabi, que aí alguns comentários, tá? Que eu vi por aí, que eu pesquei por aí, que sempre tem, infelizmente, a diferença de tratamento. Enquanto o CEO, tipo assim, só estava sendo julgado, tipo, nossa, ele deu mole, olha como é que dá um mole desse, de ir, né, com a amante, que ele é casado, que estava especulando, né, sobre o estado civil dele, enfim. Enquanto isso, os comentários para a mulher eram muito mais ofensivos. Aquela aquela, nossa, como se dá o desfrute dessa forma em público. Exatamente, como se a única pessoa errada fosse ela, né? E como é que eles conseguem analisar a situação e colocar pesos diferentes, porque para mim, para uma situação que é idêntica, se eles são ou estão como casal naquela situação, ambos têm responsabilidade idêntica. Mas na realidade não é. Não é. É difícil, né, Carol? É difícil, é triste. Como você falou, os dois erraram, os dois assumiram risco, os dois erraram. E, no meu ponto de vista, os dois deveriam ser punidos. Ou os dois deveriam ser salvos naquela vertente em que permanece o conflito e os dois são salvos, seria mais justo. Aí tem as questões de políticas internas, procedimentos e o treinamento, que a gente não pode deixar de falar, porque às vezes existia política, mas não existia um treinamento, uma comunicação informando que existe essa política, informando que existe, como você falou, os formulários de autodeclaração e tudo mais, até para que haja um monitoramento. Enfim, são essas as nuances que a gente percebe aqui do Coldplay Gate, né? Então... Na verdade, a gente trouxe aqui algumas reflexões, né, que a gente conversou muito sobre isso aí ao longo das últimas 24 horas, né, Gabs? E que a gente achou importante compartilhar com vocês, porque a gente, de fato, sentiu falta, né, de algumas análises um pouco mais aprofundadas e um pouco mais objetivas, né, sobre o que, de fato, seria possível ou cabível, né, do papel de compliance aí nessa situação, e a gente queria trazer também esses outros aspectos que entendemos ser relevantes aqui para ser trazido para a mesa, que fazem todo sentido nesse contexto, né? A gente podia um pouquinho aqui, a gente costuma ser um pouco mais leve, né? Dar uma pesada aqui no clima, mas acho que é importante, né, a gente falar sobre isso sempre que tem uma oportunidade, porque a gente está vendo aí a realidade. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque a gente gosta, assim, de fofoca corporativa, já que a gente só gosta de receber, a gente não pode compartilhar. Essa aí que foi compartilhada mundialmente, a gente está com licença poética para falar sobre. Essa parte foi muito boa. Exatamente, e eu quero trazer um convite, não eu como a Carol, para que você, que é profissional do compliance, comenta aqui com a gente o que você acha, o que você não acha sobre esse caso, qual seria a sua conduta, como é que é a política na sua empresa. Compartilha com a gente as suas impressões. Exatamente. Se você não concordar com nada que a gente falou aqui, tá tudo certo também, deixa aqui embaixo o seu ponto de vista, que a gente com certeza vai ler com carinho, a gente vai fazer nossas considerações, né, se for o caso também, porque o debate saudável é sempre, e respeitoso é sempre bem-vindo, então podem deixar suas considerações aqui também, e a gente não pode deixar de pedir para curtir, compartilhar, seguir, ativar as notificações, que sempre vai ter novidades por aqui. Pode ser, né, que a gente vai seguir a linha aqui, né, da nossa linha editorial prevista, ou que a gente faça edições extraordinárias como essa, com esse puro suco de entretenimento que a fofoca corporativa mundial nos proporcionou, não é mesmo? É isso aí, Carol. Então, gente, muito obrigada. Até uma próxima e beijo para vocês. Tchau, tchau, gente.